Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 8 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Ravina pergunta se Isaac não passou para visitá-la hoje. Joana responde que não, pois ele estava ocupado visitando clientes. Zadok comenta que Isaac já está pensando em proporcionar conforto para sua esposa. Rebeca questiona se houve algum problema, e Joana revela que sua preocupação é o Sr. Shine. Matias concorda, dizendo que a situação não é nada fácil. Dana lembra que Joana terá que viver na mesma casa que Absalom. Gadize pergunta se Ebed foi à casa da lua com a senhora dele. Ebed diz que ficou do lado de fora, pois mesmo tentando guiar a rainha de Judá ao caminho certo, não teve sucesso. Ele alerta Gadize que a família de Matias não gostaria de vê-la com um amuleto, explicando que o Deus dos Hebreus não permite o uso de imagens porque não precisam delas. Gadize observa que ele fala como hebreu, e Ebed confessa que pretende abraçar essa fé. Gadize comenta que às vezes sente que Matias não a leva a sério. Ebed pede paciência e pergunta se ela o ama. Gadize admite que ficou confusa ao conhecê-lo, mas o período de ausência dele a fez refletir. Ebed aconselha que se ela realmente o ama, precisa mudar. Shine leva Fassur e Oziel à casa da lua para conversar. Urzabum mostra à mãe quem chegou, e Shag diz que é o sacerdote hebreu. Ela questiona o que ele está fazendo ali, e Urzabum sugere que se ele está com Shine, não deve ser um bom sacerdote. Shag comenta que ele não é mais amigo dela. Shine chama Urzabum e apresenta Fassur e Oziel, mencionando que Urzabum é o flautista, filho da adivinha. Fassur o chama de filho de uma semente do mal, e Oziel acrescenta que se já tem um filho adulto, não é mais uma semente, mas uma árvore do mal. Urzabum, irritado, pergunta se eles vieram para beber ou apenas para insultar sua mãe. Shine pede que ele ignore os comentários e solicita cerveja. Fassur declara que está ali apenas para observar, não para se envolver com leviandades ou condenados. Shai retruca que ninguém tem o direito de recriminá-lo. Oziel comenta que não há hebreus naquele lugar. Shai insiste para que Fassur experimente a cerveja, afirmando que um homem de Deus não seria afetado por um pouco de bebida. Fassur cede, mas impede Oziel de beber. A rainha menciona que o neto é importante, mas mal pode esperar por outra possibilidade de sucessor na família real. Samu chega para relatar algo à rainha, denunciando o governador e seus amigos. Ela explica que eles trouxeram 2 escravas aparentemente moribundas e estão cuidando delas no quarto do governador. Aspenais alerta que as escravas podem portar doenças contagiosas. A rainha pergunta se Samu viu as mulheres, e ela confirma, dizendo que tentou oferecer ajuda, mas não foi bem recebida. A rainha indaga se o governador a desrespeitou, e Samu responde que ele não demonstrou respeito pelos deuses dela, assim como o soberano também ignora essas divindades. A rainha se preocupa com a gravidade da situação, e Aspenais insiste em saber qual enfermidade elas têm. A rainha ordena que ele investigue e agradece a Samu por informar, mas Samu responde que só cumpriu seu dever. Zelfa pergunta a Samira o que Fassur queria com elas, mas Samira pede para esquecer o assunto. Enquanto isso, Helga e as noras começam a discutir, e Zelfa afirma que Absalom não estava errado em suas ações. Sadraque esclarece para Aspenais que as mulheres não possuem nenhuma doença contagiosa, mas sofreram crueldade humana. Aspenais se mostra horrorizado ao ouvir que os corpos delas foram cobertos com mel e leite para atrair insetos. Sadraque comenta sobre a selvageria desse ato e oferece conselhos a Aspenais, lembrando que ele foi um mentor para eles. Edissa comenta que a rainha Neusta foi consultar uma adivinha. Ela pergunta a Dalila se está dormindo bem, mas Dalila responde que mesmo dormindo a noite toda, acorda exausta. Edissa sugere que Dalila ore a Deus para encontrar paz, mencionando que sempre faz isso quando enfrenta problemas. Raquel pergunta o que Edissa fez sobre sua situação com o príncipe Joaquim, e ela responde que tem paciência, esperando o momento em que a senhora Neusta a aceitará. Zack decide esperar pelo pai. Helga pede que ele evite confrontos, lembrando que o pai pode chegar bêbado. Ela sugere que ele vá para o quarto e descanse. Zack promete que caso o pai cause problemas, ele estará lá para defendê-la. A rainha comenta que assim que possível levará ao rei as atitudes do governador. Samu questiona qual seria o interesse do governador nas 2 escravas, e Aspenais responde que elas são hebreias. A rainha ressalta que ainda assim, ele deveria ter pedido sua permissão. Samu reconhece a competência do governador, mas diz ter dificuldade em confiar em alguém que não respeita seus costumes e deuses. A rainha compartilha da decepção e pondera se as manifestações de Lamastu podem estar relacionadas às escravas. Ela considera a coincidência intrigante.
Shai chega e começa a humilhar Nicolau, chamando de covarde e zombando dele por dormir na sala. Ele diz que Nicolau é fraco porque sempre deixou os outros fazerem o que quiseram com ele. Nicolau pergunta por que Shai o trata assim, mas Shai continua a insultá-lo, chamando-o de fracote. Fassur, visivelmente bêbado, é advertido por Uriel de que está indo na direção errada. Fassur, irritado, manda Uriel ir embora, afirmando que quer caminhar sozinho. Oziel se oferece para acompanhá-lo, mas Fassur insiste que cada um siga seu caminho. Ele então encontra uma mulher e a confunde com Joana, chamando-a de demônio. A mulher responde que pode ser o que ele quiser, desde que ele pague. Fassur começa a agarrá-la na rua, mas é interrompido por um homem que exige o pagamento primeiro. Fassur paga e manda o homem se afastar, mas o sujeito o empurra e leva a mulher embora. Irritado, Fassur grita que todos eles vão queimar no fogo do inferno. Sadraque envia uma mensagem pedindo que descansem, pois ele ficará de vigia. Enquanto observa, percebe alguém à distância. Ele tenta permanecer atento, mas acaba adormecendo. Quando acorda, vê um vulto passando e o segue, mas não consegue encontrar nada. Tamir pergunta se Talita quer falar sobre a conversa que teve com Fassur. Talita responde que foi algo muito assustador e prefere não comentar. Samira admite que não sabia que o assunto era tão grave, e Samira pergunta se ele acredita que Fassur está certo. Samira apenas diz que Fassur é um homem de Deus e entende dessas coisas. Talita comenta que nunca ouviu falar que isso seria um problema entre marido e mulher, mas ficou alarmada. Tamir sugere que talvez eles não precisem lidar com isso hoje. Daniel e Abednego passaram toda a noite cuidando de Lia e Naomi. Pela manhã, Daniel pede a Abednego que descanse, dizendo que ele continuará cuidando delas. Daniel então faz uma oração fervorosa a Deus, pedindo por suas vidas. Helga se queixa das noras e Zelfa comenta que elas saíram cedo e foram para a porta do palácio, aparentemente seguindo a indicação de algo que a própria sogra sugeriu. Indignada, Helga protesta, afirmando que a ideia foi dela e que não permitirá que elas a enganem ou a deixem de lado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!